Bom, a gente está aqui, né? Então hoje, essa aula de hoje eu vou fazer uma apresentação de slides aqui sobre essa parte, que é sobre uma nomenclatura de vírus, de softwares maliciosos, como é que funciona, toda essa parte mais de termos, né, de terminologia. Aí no final da aula depois eu vou passar o trabalho 2, vou mostrar um exemplo, usando o software Volatility que tem no Kali. E já vou passar a ordem dele do trabalho, que vai ser uma coisa similar ao que eu vou mostrar no exemplo. Depois a gente vai ter uma aula sobre redes. Então, vocês vão dar uma revisada na parte na disciplina lá de redes que vocês tiveram. Vai ter um sábado letivo aqui, que aí eu vou passar para vocês um vídeo para vocês verem sobre reconhecimento. E aí a presença desse sábado letivo aqui vai ser uma atividade ali do próprio, que eu vou explicar depois, mais perto da data, né? Mas aí vai ser alguma atividade do próprio referente a esse vídeo, né? Então, quem entregar a tarefa já equivale à presença desse sábado letivo. E depois a gente vai ter uma aula sobre vulnerabilidades, como é que é feito scanning de vulnerabilidades com o Kali. Essa aula aqui é bem legal sobre exploits e o Metasploit, que é o sistema do Kali ali para gerar exploits, para tentar, que um atacante usa para explorar uma máquina vítima. Aí vai ter um trabalho, o terceiro trabalho, que é sobre o Metasploit, baseado nessa aula aqui do dia 15. Depois aqui a gente vai ter, isso aqui é legal para quem gosta de programação, a gente vai ver aqui alguns erros de programação que podem ocorrer e como é que funciona a engenharia reversa e como é que é feita o que um atacante faz depois de que ele conseguiu realmente fazer um ataque, por exemplo. Então, o que é o pós-exploração, né? O que é feito. Então, essa aula aqui é bem avançada, cara. E a gente vai ter aqui uma sobre senhas, que vai ter finalmente um trabalho aqui, o último trabalho aqui sobre quebra de senhas. Então, a gente vai usar alguns sistemas ali do próprio Kali também. E aí, quem ficou mal de nota em algum dos trabalhos, a gente faz uma recuperação aqui, se for necessário, no início de agosto. Dos exercícios da última aula, deixa eu pegar aqui. Mostrar o gabarito aqui do. Eu coloquei o meu gabarito, mas tem um gabarito aqui de um colega de vocês que eu dei anteriormente, que está bem completo até. Então ele fala. A primeira aqui era bem teórica, né? Dizer uso de funções de hash. Então verificar a validação de integridade de um arquivo que baixou, uso em antivírus, recuperação de senhas, tem outros usos, né, para hash. Aqui ver o que suportava o OpenSSL, então ele acessou o manual aqui para ver quais são os algoritmos e quais são os comandos possíveis ali para passar. Quais são as funções de hash disponíveis ali para fazer, que podem ser usados. Aí depois tinha um exercício um pouquinho mais prático, que era pegar os arquivos que eu disponibilizei e fazer os hashes deles, então usando o MD5, o SH1 e algum outro algoritmo, que era o RMD 160. Comparar com os hashes que eu disponibilizei para ver quais que batiam, então quais que aqui estão em verde que deu certo, que equivaleu, e os que não deram, não bateram o valor de hash. Esse era o exercício de verificar colisões, né? Então, eu disponibilizei 2 arquivos em Python, que o hash era o mesmo, embora o código fonte deles eram diferentes, o que, deixa eu fechar isso aqui, o que equivale a uma colisão da função de hash, ou seja, eu tenho 2 arquivos bem distintos, que o código é diferente e o hash é igual. E, inclusive, quando eu executava esses 2 caras aqui em Python, o que eles faziam era diferente também. Então, o último exercício aqui, quer dizer, o último de hash aqui era esse aqui, para acessar esse link do GitHub, baixar os arquivos, né, que tem lá que eram códigos em C++ aqui, por isso a extensão CPP,
compilar eles. Então aqui isso que quer dizer que todos os arquivos que estão nessa pasta que tem a extensão CPP, eu vou compilar eles com G++ e gerar o arquivo objeto, por isso a opção "-o", desse nome aqui. Sendo que a gente tem que estar dentro do arquivo, por isso que ele usou CD. Então aqui estão os arquivos, foi gerado o arquivo objeto, e aí para executar o arquivo objeto, ponto barra, e uma mensagem qualquer, ele foi lá e gerou dois arquivos com MD5 igual, que são diferentes. Aqui só foi feita a verificação. E a parte de assinatura, eu deixei aqui para quem teve alguma dificuldade em fazer. Que inicialmente a gente tem que gerar primeiro as chaves privadas. Então, para gerar a chave privada, ele vai pedir uma senha para vocês. É a partir dessa senha, dessa chave secreta que ele vai gerar esse arquivo aqui de chave privada. E depois, na hora de assinar, tu só vai usar esse cara, aqui a tua private key, para assinar esse documento. E aí aqui a ideia era que vocês fizessem, cada um fizesse isso e repassasse para o colega, e aí conseguisse verificar com esse comando aqui para verificar a assinatura, né? Com a chave pública correspondente. Então essa era a tarefa da última aula. Hoje a gente vai ver primeiro essa parte aqui de intrusos e software malicioso, depois eu vou mostrar um exemplo do Volatility para fazer análise de dump de memória, e por fim eu vou passar o trabalho que é baseado nesse exemplo. Então, primeira parte seria essa parte de intrusos, basicamente mais de conceitos mesmo. Então, dentro dessa área de intrusão, né, a gente tem sempre, normalmente a gente tem a ideia que o atacante vai tentar obter alguma informação sensível da vítima. Então, essa informação pode ser tanto de conteúdo mesmo, ou seja, algum post que ela fez, algum arquivo, documento, um anexo, uma foto, um vídeo, uma comunicação privada. Pode ser uma informação pessoal, como senha, localização, histórico médico, detalhes bancários, coisas de identificação da pessoa. Pode ser de comportamento do usuário também, então algum log de atividades que a pessoa faz, um histórico do navegador, por exemplo, e assim vai. E, por fim, relacionamentos dessa pessoa com outros, então contatos, e assim vai. Porque a partir desse tipo de informação dá para fazer um tipo de ataque, desse aqui um outro, e assim sucessivamente. Então, o cybersecurity, né, a segurança cibernética, que a ideia dela é tentar proteger esses dados, ou de roubo, ou seja, alguém pegar essa informação para usar, ou de adulteração mesmo, ou seja, alguém vai lá e vai corromper os dados. Então isso pode ser feito através de um ataque, né? Alguém pode tentar, essas ameaças podem ser feitas através de um ataque deliberado mesmo, ou de algum vazamento acidental. Os pilares que a gente tem da cybersecurity são esses três. Eu particularmente acho que o mais complicado de fazer o gerenciamento são as pessoas, né? A gente tem pessoas, processos e tecnologia. Então sempre que ocorrer alguma mudança na tecnologia, a gente tem que atualizar o nosso sistema para manter ele seguro. Por isso que a gente faz atualização de antivírus, por exemplo. Processo, um exemplo aqui é o protocolo de troca de senhas do funcionário, por exemplo, de uma empresa. Então a gente tem que manter os processos sempre alinhados. E pessoas, que é conforme a gente tem até um certo limite, e a partir daquele limite é a pessoa que vai criar sua própria senha, fazer esse tipo de coisa. E a partir de uma senha fraca, por exemplo, a gente pode abrir um leque de invasões possíveis a partir daquele cara. Então a gente pode ter uma invasão por usuário mesmo, alguém que não está autorizado a fazer login ou obter algum privilégio que ele não deveria ter, de superusuário, por exemplo, ou por software. Então pode ser um vírus, um worm, um cavalo de Troia. A gente vai ver qual é essa terminologia certinha aqui para diferenciar. Então um vírus ou um cavalo de Troia pode ser inserido, por exemplo, através de um disco rígido, né, de um pendrive. O worm só vai acontecer quando for pela rede mesmo. Então ele ocorre somente por rede.
Eu tenho 3 tipos de hackers que podem tentar fazer esse tipo de intrusão. Então, um indivíduo que não está autorizado, mas que consegue acessar internamente a minha empresa, pode ser isso explorando um usuário legítimo, né, uma conta de um usuário legítimo. Eu tenho um infrator, que é o indivíduo que está autorizado, ou seja, ele pertence lá à empresa, mas ele faz mau uso dos privilégios dele ou acessa algum recurso que ele não deveria acessar, que ele não tem autorização. E tem o clandestino aqui, é outra tecnologia, que ele consegue, pode ser o mais danoso, que é alguém que pode ser tanto de dentro ou de fora da empresa, que vai conseguir ser um super usuário. Então ele consegue, obter esse tipo de permissão e a partir disso ele consegue fazer qualquer coisa, inclusive apagar rastros de que ele acessou alguma coisa indevida. Então, alguém for lá e for fazer uma auditoria, ele pode apagar isso, porque não, a pessoa que é superusuária do sistema, ele consegue fazer qualquer coisa na máquina. É aqui que entra aquela história do pós-exploração que eu comentei no início lá, que a gente vai ter uma aula sobre isso. Dentro desse espectro aqui de atacantes, a gente pode ter ataques de intrusão bem leves, que são os chamados os hackers white hats, ou os bem graves, que são os black hats. Então, aqui pode ser alguém que realmente só quer fazer testes, testar a segurança de uma rede, inclusive podem avisar depois que descobriram algum problema, por exemplo, de segurança numa empresa, uma organização. Aqui já a pessoa já tem um caráter malicioso e realmente quer fazer alguma coisa danosa, ou com o sistema, ou com uma pessoa, uma máquina. Então, sempre que a primeira barreira que a gente tem, né, de segurança numa máquina, num sistema que a gente está usando, é a senha. A gente vai ter uma aula inteira só sobre senhas, né? O último trabalho que a gente vai fazer também vai ser sobre senhas. Aí lá eu vou entrar bem mais em detalhes sobre força de senha, que sistemas que o Kali tem para que permite tentar quebrar uma senha, as formas de fazer isso, como é que a gente consegue se prevenir contra isso também, né? Então, vocês estiverem com o Kali aberto de vocês, podem executar esse comando aqui. A gente está observando o conteúdo desse arquivo shadow que está dentro da pasta etc, do diretório etc. Tem que ser um superusuário para conseguir acessar isso, mas aí na máquina de vocês virtual é só escrever Kali ali quando botar o sudo e ele já vai conseguir executar esse comando. Então, esse arquivo aqui, no caso do Kali, do Debian, é um arquivo no qual vai armazenar todas as informações de login dos usuários, mas ele nunca vai armazenar essa informação em texto claro. Então, para isso, a gente tem que sempre usar uma função de hash. Internamente, ele usa uma função de hash para guardar. E aí, quando o usuário vai digitar a senha novamente, é feito o hash dessa senha comparado com o hash salvo nesse arquivo aqui do Shadow. E também, outra forma de garantir isso é um controle de acesso. Então, a gente limita esse arquivo de senhas a só ser acessados por quem é um superusuário da máquina. Aqui, de forma bem genérica e bem simples, assim, quais técnicas são usadas para tentar descobrir as senhas. Então, inicialmente pode ser um atacante pode testar senhas padrões, que muitas vezes não são alteradas, então admin, root, esse tipo de senha que administradores acabam esquecendo de alterar. Senhas curtas, isso pode parecer estranho, mas tem gente que realmente, se tu permitir, eles criam senhas só com 3 caracteres, com coisa desse tipo. E aí, como as possibilidades são bem pequenas, é um teste de força bruta bem rápido de ser feito, né? Tanto que hoje em dia, uma das maiores seguranças que a gente tem numa senha é realmente o tamanho dela. Então, a gente vai ver isso depois. Nesse link aqui, vocês podem acessar. Deixa eu pegar aqui para vocês. Wordlists. Esse aqui é um site que tem uma série de wordlists, que são o quê? São palavras-chave, senhas prováveis, né? Que a gente pode utilizar. Isso normalmente é feito num ataque de dicionário, que se chama. Então a gente vai ver como é que é feito esse tipo de ataque também lá naquela aula sobre senhas. Mas basicamente o que acontece são várias, e vocês podem ver que tem de vários tamanhos, né?
Então chega a ter arquivos gigantescos aqui de 90 GB, por isso que eles permitem baixar diretamente ou por torrent. E a partir desses arquivos eu tenho uma série de... Deixa eu abrir um deles aqui menor, deixa eu pegar um pequenininho aqui. Aqui, ó. Deixa eu fazer o download dele. Então, basicamente é um arquivo texto com uma lista de várias senhas possíveis, ó. Então, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. Que se na senha de alguém que fez, né, tiver alguma coisa parecida com essa, isso aqui vai ajudar a fazer um teste de dicionário, ou se ele tiver a própria senha, né, se alguém usou alguma senha que está aqui. É por isso que muitas vezes vocês podem receber, né, avisos de que a tua senha já não é mais segura porque ela foi vazada. Então, a partir do momento que é feito o vazamento de uma senha, seja porque alguém conseguiu obter uma série de senhas de algum sistema, por exemplo, e vazou isso depois, vendeu pelo... como é que chama? No, bom, deixa pra lá. E professor, só um... Diga. Esses dias eu fui fazer um cadastro no site, aí, tipo, a senha que eu uso, sei lá, 10 anos, né? Disse lá que era muito comum e que, tipo, né, seria melhor eu escolher outra senha, né? Uhum. Então, provavelmente deve ter vazado alguma dessas vezes. Exatamente. Vou catar. Isso aconteceu comigo também há um tempo atrás, também tinha uma senha que eu usava bastante, eu fiquei uma manhã inteira trocando senhas, só pra, só pra Vai que, não... né? É, e às vezes é um vazamento de um sistema mesmo, né? Se eles conseguem quebrar ou conseguem ter acesso a uma base de dados de algum site, e aí a partir daquilo ali, ou é vendido no mercado negro mesmo, né? Uhum, sim. Ou realmente o cara quer mostrar que ele é o cara e só divulga aquilo lá, só de sacanagem. Mas a gente vai ver ainda bastante sobre senhas. Essa aula de senhas eu particularmente gosto bastante dela. A gente Uhum. consegue testar, consegue fazer um monte de. Vocês podem até testar a segurança de vocês mesmos, né? Das senhas de vocês mesmos. Outra forma que é muito usada hoje em dia, bastante, é a engenharia social, né? Então, primeira coisa que um atacante vai fazer, se ele tem um foco fixo, né? Se ele tem um objetivo lá específico, é tentar coletar informações daquele alvo. Então, seja qualquer informação pessoal que tenha, né? Então, algum hobby que a pessoa tem, quem são os cônjuges, filhos, data de nascimento, tudo que tiver possível, né? Quem já viu o Mister Robot aí, na série aquela, a primeira coisa que o cara fazia era usar a conta falsa dele de Facebook para começar a entrar nos perfis de quem ele queria atacar, né? Então, isso aqui realmente é usado. Hoje em dia as pessoas põem tudo na rede social, né? Então, e às vezes acabam usando essas informações para ou fazer uma parte de uma senha, alguma coisa nesse sentido, né? Então pode ser um número de telefone, pode ser, né, um número de documento, e assim vai. Até placa de automóvel tem gente que usa, então, e é uma informação que não é tão sigilosa assim. Por fim, se nada disso funcionar, aí um atacante pode tentar usar um cavalo de Troia para tentar contornar esse tipo de restrição, né, de senha. Uma coisa que normalmente acontece, por exemplo, se eu tenho, digamos que o atacante foi lá e descobriu uma lista de usuários, por exemplo, de uma máquina ou de uma rede, né? Ele pode tentar fazer ataque de força bruta ali, usar esses logins e tentar várias senhas para esses logins, né? O problema é que normalmente qualquer sistema hoje em dia tem um limite ali, né? O cara tentou fazer 5 logins e não conseguiu, ele vai travar aquele cara, não vai permitir por um bom tempo ali ele fazer login de novo. Ou tem alguma forma de fazer esse tipo de teste, né? Então, uma forma que um atacante tem para não entrar nesse tipo de filtro é isso aqui chamado password spraying, ou seja, ele vai tentar fazer isso, mas vai alterando, né? Então pega um login, testa uma senha, pega um outro login, para não ficar visível que ele está tentando fazer um ataque ali, né? Se pegar um login só e tem que começar a testar em força bruta uma série de senhas,
vai ficar na cara, vai ficar fácil de fazer esse tipo de restrição. Outra coisa que vocês poderiam pensar é, pá, o atacante pode ter um poder computacional alto, de repente ele tem acesso a um cluster de máquinas, né? Então ele pode criar uma série de threads, fazer um sisteminha ali, um script grande para rodar em paralelo, uma série de tentativas. O problema disso também é que isso chama atenção, então várias tentativas e um comportamento anormal, né, de tentar fazer o login vai chamar atenção. Aí a ideia é tentar diminuir isso para não chamar atenção. Então tenta fazer alguns logins por dia, tenta, vai no outro dia. Então essa é a forma que o atacante tenta fazer para burlar esse tipo de restrição. E o grande problema é o usuário em si, né? Como as pessoas querem conseguir lembrar a senha de alguma forma, normalmente eles usam alguma coisa bem fácil de quebrar também, né? Então sempre tem alguma palavra que realmente tem algum sentido, que não é o ideal. Usam algum ano, alguma coisa de aniversário, então é uma coisa que não é o ideal e a maioria das pessoas, principalmente que não é da área, né? E vai criar uma senha, ele tenta fazer alguma coisa que seja fácil de lembrar. Para fazer essa tentativa de detecção, né, do lado de alguém da área de segurança, eu tenho, pensando nesse gráfico aqui, a gente tem o comportamento de alguém que está autorizado a usar a máquina, a usar o sistema, tem o comportamento de alguém que é o intruso, e embora eles tenham essa parte em cinza aqui, que meio que se ambos vão fazer coisas similares, tem uma parte grande aqui que é fácil de verificar que não é uma pessoa autorizada, não é a pessoa que faria aquele login do jeito correto. Então, a tentativa da detecção de intrusão é tentar identificar isso aqui, ó. Como é que eu tento quantificar esse tipo de atividade maliciosa, né, de intrusão. Então, tem uma série de possibilidades. Posso fazer um registro de auditoria nativo, né? Ou seja, tentar usar o sistema do próprio sistema operacional, um software do próprio sistema operacional para tentar coletar informações. Qualquer sistema operacional que vocês usem tem esse tipo de coleta de informações, né? Eu no meu Mac aqui, semanalmente ou mensalmente, ele manda um relatório de uso da internet, sei lá. Então, tudo que a gente está fazendo no sistema operacional, ele vai ficar armazenando esse tipo de informação, embora esses softwares nativos não sejam muito robustos, né? Eles têm algumas informações, mas não é até porque ia deixar muito oneroso o uso do sistema. Eu posso usar um sistema de auditoria específico, que é só usado para isso, para detecção, só que a sobrecarga é alta, porque ele vai ficar fazendo esse tipo de coleta o tempo inteiro que está usando a máquina, né? Para fazer esse tipo de detecção, tenho duas possibilidades. Então, posso fazer estatística de anomalias, ou seja, vou coletar os dados dos comportamentos dos usuários legítimos por um determinado tempo, e aí depois desse tempo que eu coletei essas informações, eu já tenho um comportamento ali meio que estatístico ali do que o usuário normalmente faz. Eu posso fazer a detecção através de detecção de limiar. Então, eu defino ali uma frequência de eventos que, se extrapolar esse limite, eu tenho um red flag ali, eu tenho um indicativo de que não é um perfil válido, ou baseado em perfil mesmo. Ou seja, cada usuário vai ter o seu comportamento, e aí eu posso sempre basear nisso, né? Esse aqui é um jeito mais geral, assim, então eu só deixo lá a máquina e vejo se a máquina não está tendo um comportamento estranho, e essa aqui é alguma coisa mais especializada por pessoas. Então, essa detecção de limiar pode ser uma coisa bem simples, contagem do número de ocorrências, por exemplo, de um evento, ele é primitivo, né? Então, quantidade de vezes que o usuário abre o navegador, por exemplo, sei lá, esse tipo de coisa. Já por perfil, ele realmente tenta usar uma série de parâmetros maiores e essa aqui é bem focada em registro mesmo de ocorrências, né? Aqui eu tenho exemplos depois dessas métricas, né, o que é usado. Mas além dessa parte, dessa possível uso de estatística, a gente pode também fazer baseado em regras. Então, nesse outro espectro aqui, a gente tem, ele é bem focado no comportamento também, mas aí ele tenta usar aquela primeira parte, da 1 ali que eu mostrei, tentando encontrar o desvio padrão dele, de comportamento anterior,
ou o famoso, famigerado pentesting, que é bastante chamado, bastante usado, né, que é a identificação de penetração de sistemas ou de redes, no qual a gente vai usar um sistema específico para isso, um especialista mesmo, para ver se não teve alguma anomalia ali. Aqui eu tenho, vocês podem olhar com calma isso, mas quais são as medidas, né? O que a gente pode usar para quantificar? Então, quantidade de vezes que aquele usuário faz login por dia, ou por hora também. A localização onde ele faz login, pode ser remoto, né? O tempo que ele fica logado, quantidade de dados que é enviado, por exemplo, para fora da rede, a partir daquele usuário, daquela máquina. Se tiver uma quantidade de dados anormal, assim, isso indica que alguém está roubando dados ali daquele sistema. Falhas de login, né? E de senhas. Frequência de execução, então aí aqui pode ser de qualquer sistema, né, que é usado dentro daquela máquina. Uso de um recurso do programa, negação de execução, o cara está tentando acessar alguma coisa que ele não tem permissão para usar. Frequência de leitura e escrita, ou de exclusão, né, a pessoa quer apagar os dados de quem ele conseguiu acesso. Registros lidos, falhas de escrita também, que ele pode estar tentando fazer alguma coisa que ele não tem permissão. E, bom, eu comentei antes, a primeira linha de defesa é a senha, né? Só que eu já falei também. Uma possibilidade que hoje em dia existe é usar um gerador de senhas, né? O grande problema desses geradores, eles geram realmente uma senha segura, grande, com vários caracteres diferentes, caracteres especiais. Só que eu preciso usar depois um gerenciador, porque dificilmente vai conseguir lembrar das senhas, né? Porque elas são muito complexas mesmo. Então, se eu conseguir usar um gerenciador de senhas, tranquilo, e normalmente é o jeito mais seguro hoje em dia de se manter as suas senhas salvas, né? Aqui as estratégias para seleção de senha, então, pensando numa empresa, né? O primeiro passo é treinar os usuários, só que se eu tiver uma empresa muito grande, isso aqui dificilmente vai ter um efeito tão benéfico assim. Usar senhas geradas pelo computador também, o problema disso aqui é o usuário conseguir se lembrar delas. Verificação reativa da senha. Então, periodicamente, a gente pode tentar quebrar as senhas dos usuários do sistema para verificar se tem alguma senha que não é tão segura. O problema disso que é o custo envolvido, né? E a verificação proativa, que é uma coisa que tem bastante hoje em dia. Então, o usuário vai poder escolher a sua senha, só que o sistema vai automaticamente, quando ele vai digitar a senha dele, na hora de cadastrar, ele vai dar um indicativo de quão segura é a senha e se for não segura, ele pode nem aceitar aquela senha. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de bots. Então, um bot nada mais é do que um programa que vai repetir, né, alguma ação ou uma série de ações automaticamente e de um jeito mais rápido. Por isso que é como se fosse um robô, né? Por isso que é bots, do que um humano faria. Então, qualquer coisa que automatize um processo, a gente poderia chamar disso, né? Nem todos os bots são maliciosos. O Google mesmo usa os bots para usar esse tipo de coisa para atualizar a base de dados dele, né? E normalmente eles são usados para fazer algum ataque em massa. Então, se eu quero fazer alguma varredura na rede para descobrir vulnerabilidades, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Eu uso um bot. Se eu for tentar fazer um ataque de negação de serviço distribuído, eu não vou, o atacante, né, não vai ficar fazendo ele tentar burlar uma série de máquinas, ele vai tentar fazer com que os bots dele tentem fazer isso para ele automaticamente. Uma forma de mitigar os bots, você já deve estar cansado de fazer, que é o CAPTCHA, que é essa é uma tentativa também de garantir que só o humano que vai estar usando, por exemplo, as máquinas, né, um sistema. Mas isso não é tão seguro, né? Aqui ó, tem dois links aqui. A gente 206 GB. Aqui só nesses dois, eu fiz uma pesquisa hoje de tarde. Esses dois são duas bibliotecas em Python que resolvem automaticamente um CAPTCHA.
Então, basicamente o que ele faz é converter a imagem para texto e resolver ali o esquema internamente para a gente. Então, com algumas 10 linhas de código, 5 linhas de código, ele resolve. Então, não é tão seguro assim o CAPTCHA, né? Isso aqui são só dois, né? Tem bem mais hoje em dia. Mas ainda é bastante usado, né? O jeito mais seguro de não permitir que esse cara aqui faça algum ataque é usar a verificação em duas etapas. Então, pode ser por e-mail, por celular. Isso aqui é bastante usado hoje em dia e é um jeito bem seguro, porque aí só a pessoa que realmente vai ter acesso àquele código de verificação, né? E agora, mais uma terminologia sobre software malicioso. A gente vai ter uma aula só sobre exploits, né? E Metasploit, que é o sistema gigante ali que tem para o Kali, para isso. Mas aqui eu vou continuar na parte da metodologia, da terminologia, desculpa. Então, malware é o que a gente chama de software malicioso. Malware é uma brincadeira com software, né? Então, mal é de malicious, é de malicioso. Então, é um software com uma intenção não muito boa, que tem o objetivo de prejudicar o sistema ou o usuário daquele sistema. O vírus eu comentei antes, então ele é um software que vai infectar outros programas e modificar eles. O Worm, porque a ideia dele é se replicar ao máximo, então ele tenta criar cópias de si mesmo. E pode se fazer isso da rede também. Então a tentativa dele é se propagar ao máximo. Já o ataque de negação de serviço, o denial of service, tenta impedir ou que um usuário legítimo use um serviço ou que um serviço seja disponibilizado para qualquer usuário, né? Então, ele pode ser feito individualmente, que não tem tanta abrangência, pode ser feito também distribuído. Trojan é um pedaço de código que vai fingir que é um software legítimo. Então, aqui vem daquela história lá do cavalo de Troia, né, que mandam um presente e na realidade não é nada que só está mascarado ali, né? Então, a ideia é eles não vão infectar os arquivos, como os vírus, e não vão se replicar. E ele só vai ser executado quando o usuário realmente fizer isso, embora ele ache que está executando outra coisa. Isso aqui é bem atual, hoje em dia tem bastante, que é o ransomware, que é um tipo de worm, também chamado de crypto worm, porque eles codificam, né, todo o disco rígido, então eles usam um algoritmo de criptografia e eles dão um prazo, então depois de tantas horas, com um cronômetro inclusive, né, regressivo, se não forem pagos uma certa quantidade em criptomoedas, que a gente não consegue rastrear, porque elas também são criptografadas, né, as criptomoedas, como forma de pagamento, aí a senha, enquanto isso for feito, a senha não vai ser liberada. Se passar esse tempo e não for feito o pagamento, aí é destruído o disco rígido, por exemplo. Isso aqui acontece bastante nos Estados Unidos em cidades pequenas, né, que não tem muita segurança de, de rede, prefeituras, por exemplo. Isso acontece bastante lá. Já um adware, ele pode ser tanto um worm, um vírus ou um trojan. Ele vai infectar um computador e ele faz com que essa máquina faça download de outros arquivos maliciosos, ou quando o usuário estiver online, ele pode mostrar pop-ups com propagandas enganosas, esse tipo de coisa, né? Sempre para enganar a vítima. Então, a estrutura de um vírus, ou um programa infectado, primeiro ele vai sempre executar o código do vírus e depois ele vai executar o código original do programa para que o usuário não se dê conta de que está se tratando, que o programa que ele está usando não é um programa válido, né? Os tipos que a gente tem é o parasitório, esse aqui é o mais comum de todos. Então ele vai estar junto de um executável e quando ele executar esse programa, ele vai pegar outros arquivos executáveis para infectar eles ou para modificar eles. Pode ser um vírus que reside na memória, então ele fica na memória principal, como se fosse parte de um programa do sistema. E pode também ser, isso aqui é mais incomum, né, que é do setor de inicialização, então ele infecta o registro lá de inicialização do boot e vai se espalhar somente quando
o disco é inicializado. Eu tenho o Stealth Virus, que é o furtivo aqui, que a ideia dele é tentar não ser detectado pelo antivírus. Tem o Polymorphic também, que toda vez que ele se infecta, ele tenta modificar a assinatura dele. E tem o Metamórfico aqui, que é o mais complexo de todos, que toda vez que ele é executado, ele tenta mudar completamente sua assinatura, então ele pode se encriptar toda vez, ele tem algumas outras formas de tentar fazer isso, usando chaves aleatórias, então ele pode tentar fazer alguma coisa para não ser detectado pelos antivírus também. Falei um pouco dos worms, né? Para se replicar um worm, ele pode usar tanto o e-mail, fazer uma execução remota, fazer um login remoto também. Então, normalmente ele tem relação com a rede. Ele pode ser multiplataforma, ou seja, inicialmente os worms eram só focados em Windows, mas hoje em dia eles já estão focados em Unix também, até para atacar servidores, né? Multi-exploração, que aí o foco desse tipo de worm são servidores web, navegadores, compartilhamento de arquivos. Pode ter foco de espalhamento ultra rápido. Então a ideia é eles tentam se espalhar o máximo que seja possível para tentar encontrar máquinas vulneráveis. Isso aqui normalmente é feito para tentar fazer um ataque distribuído depois e usar essas máquinas vulneráveis como zumbis, que chama. Veículos de transporte, que é o que eu comentei agora, da negação de serviço. Isso aqui, quando é descoberto uma forma de exploit, seja de uma aplicação ou de algum protocolo, a gente chama isso de exploração do dia zero, ou Zero Day Exploit. O que acontece quando o worm sempre tenta usar esse tipo de exploração, ou seja, esse tipo de vulnerabilidade, para tentar se disseminar o máximo possível. Então, a partir do momento que é descoberto esse tipo de exploit, todos os sistemas começam a se atualizar e tentar resolver esse problema, mas enquanto não é feita a solução para isso, o worm consegue se espalhar. Então, tem sites, quem trabalha com área de segurança mesmo, efetivamente tem que sempre estar atualizado, sempre se acessando sites específicos para tem um site, depois a gente vai na aula de exploits ali, eu vou mostrar para vocês, tem um site muito bom diariamente ele é atualizado e eles têm até uma nomenclatura, um ID específico para cada tipo de exploit, né, que pode ser explorado. Bom, antivírus todo mundo aqui já usou na vida, a ideia é sempre detectar o problema, identificar ele e remover quando for possível. Se só for possível a detecção e não for possível descartar aquele programa infectado, tem que se tentar recarregar ele para uma versão de backup antiga. As gerações de antivírus que existem, a gente tem o scanner simples, no qual é basicamente a assinatura que identifica o vírus. Então eu só tenho para vírus conhecidos mesmo. E aí ele pode procurar isso tanto por alterações no tamanho dos programas. Tem o scanner heurístico, que aí usa algumas regras para procurar uma provável infecção. Aí pode usar funções de hash, checksums, somas de verificação, né, para verificar a integridade de arquivos ou de programas. Interceptações de atividades. Então, aí para tentar identificar programas que ficam só na memória. E aí eles tentam identificar esses vírus pelas ações que eles estão tomando, né? Então o programa está tendo um comportamento estranho. E a completa que faz um mix, né? Faz uma mistura de todas essas três primeiras. Comentei antes do ataque de negação de serviço distribuído. Então a ideia desse tipo de ataque é consumir o máximo de recursos daquele alvo. Então, por exemplo, se um atacante estiver fazendo isso para um servidor web, é tentar fazer um ataque, fazer uma série de solicitações para que aquele servidor não consiga mais atender um cliente válido. Um exemplo disso é o flooding, a inundação com pacote SYN. Outro é o teardrop, que é o envio de uma série de dados corrompidos que o servidor não consegue tratar. Então, como é que funciona isso? Eu posso também fazer que nem eu comentei antes, um ataque de migração de serviço somente na minha máquina, o atacante, mas isso não vai criar um grande problema para o servidor.
mas posso fazer isso de forma distribuída e simultânea, né? E aí, quando o servidor é inundado com uma série de pacotes, aí ele vai ter um problema maior para tratar isso. Aqui um exemplo de um ataque distribuído com pacote SIM. Então, o que acontece é, eu tenho uma máquina, que o atacante, na realidade, tem uma máquina só, mas aí ele tem várias máquinas zumbis aqui, que ele já encontrou previamente vulnerabilidades, conseguiu acesso a elas. A pessoa que tem essa máquina nem sabe que tá sendo usado um ataque, né? E aí, automaticamente, simultaneamente, ele pega todas as máquinas escravas aqui, os servidores escravos, e manda enviar, nesse caso aqui, pacotes SYNC, que são de sincronização TCP, mas dentro do pacote, o endereço de retorno IP é inválido. Então, o servidor recebe, tenta mandar um SYN acknowledge, que é para dizer sim, eu estou aqui, e não chega para ninguém, então ele fica só tratando pacotes que não vão ser usados depois. Para esse tipo de ataque ser bem sucedido, tem que ter uma alta quantidade de tráfego de rede, né, de pacotes. Uma variação desse tipo de ataque é, em vez de usar o SYN do TCP, usar o ICMP Echo, também com IP falso. A ideia é a mesma aqui. Professor, Diga. ali no tá escrito Daniel, ali em cima. Eu tinha trocado uns aqui. Aí, Nelson. Denial. Valeu. Imagina. Troquei de 3 slides, mas esqueci. Ele automaticamente acha que eu quero escrever Daniel. Corrige, né? Mas assim, qualquer etapa inicial de um atacante, o que ele vai pensar? Primeira coisa que ele vai fazer é tentar infectar o máximo de máquinas. Aí que entra a história do worm, né? Ele vai tentar pegar e gerar e tomar o controle de uma série de máquinas com software zumbi. E esse tipo de software esse tipo de código malicioso tenta ocultar a própria existência para a máquina que está sendo atacada nem descobrir que está fazendo esse tipo de ataque. Aí normalmente isso envolve algum tipo de temporização, né? Então o atacante vai querer disparar o ataque em um determinado tempo, em uma determinada hora. Para isso ele precisa reconhecer, descobrir alguma vulnerabilidade para entrar dentro do sistema, então alguma porta que tá livre ali para ser atacada. A gente vai ter depois uma aula só sobre vulnerabilidades, né? E vai ter uma sobre varredura, sobre scanning, é assim que chama esse termo aqui para fazer a varredura ou de uma rede ou de uma máquina para tentar descobrir. Então tem uma série de softwares no Kali ali que podem ser usados para isso. E aí pode ser, mas depende do que pode ser descoberto, mas pode ser, por exemplo, um servidor que está com uma versão vulnerável do PHP MyAdmin, por exemplo, instalado. Então, assim vai. Tem uma série de possibilidades, né? Normalmente, quando você tem alguma coisa mais antiga ainda que está sendo mantida na máquina e que não foi atualizada. E aí isso gera uma porta de entrada para o atacante usar essa vulnerabilidade, né? Contramedidas para esse tipo de ataque distribuído, né? Antes da ação acontecer, pode ter o servidor vai poder, isso aqui é usado bastante hoje em dia, né? Ter uma política de consumo de recursos. Então, se, por exemplo, um determinado IP está fazendo muitas solicitações em um período curto de tempo, a gente pode pegar e dizer, não, eu não vou atender mais esse cliente agora. Durante o ataque pode fazer uma filtragem, né? Então, se determinado IP também está fazendo muitas solicitações naquele momento, aí ele vai lá e vai detectar e vai cortar essa comunicação e tentar descobrir de onde é que está vindo a origem do ataque, para ataques futuros. Esse aqui é um pouquinho mais complicado de ser feito na prática. Tinha comentado de engenharia social, né? Então tem várias formas de fazer esse tipo de engenharia social. E no Kali também tem sistemas para isso. E para disparar, o atacante pode criar sites falsos e assim vai. Tem uma série de ferramentas ali. A ideia da engenharia social é que ou serão descobertos dados sensíveis ou que a vítima, por conta própria, informe dados sensíveis ou confidenciais, né? Então a gente tem alguns tipos aqui que eu vou comentar: o phishing, farming, gerador de nomes, blagging.
Então, no caso do phishing, que é de pescar, né? Então, vai jogar a isca para ver se o alvo lá, a vítima, vai cair nessa. Então, por exemplo, pode ser que a vítima receba um e-mail lá fingindo que seja de uma fonte confiável, né, dizendo que é do banco, por exemplo. Isso pode ser feito tanto por mensagem, por mensagem de celular, WhatsApp hoje em dia, e por e-mail também. Dessa forma, ele vai achar que é fidedigno, vai clicar para responder e vai mandar alguma informação falsa. Pode ser que esse e-mail solicite informações diretamente ou que mande um link para um site malicioso, que até possa fingir que é um site verdadeiro, né, para que o usuário vá lá e preencha os dados dele ou passe alguma informação sensível. Então, normalmente é um clique aqui da vida, né? Tem o Farming Tax, que é para focado basicamente para passar para um website malicioso. Então, esse tipo de ataque pode ser feito através do computador da vítima, pode ser feito através de uma contaminação do servidor DNS também, no qual a pessoa realmente digita o site correto, mas aí se o servidor DNS dela tá corrompido, ele é redirecionado para o link malicioso lá, que normalmente é um link parecido com o oficial, né? Aí a pessoa nem se dá conta que está no site que não é válido. Ou a modificação do próprio navegador, né? A pessoa digita e automaticamente, quando está digitando isso e dá o Enter, aí o endereço é alterado para o site que aparentemente é o verdadeiro, mas não é. Aí, coisas que podem acontecer é ter nomes de erro de português na página, conexão não segura, né? HTTP em vez de HTTPS, links inválidos e assim vai. E um outro tipo de ataque desse sentido, normalmente isso acontece em alguma rede social, né? No qual, por exemplo, a pessoa quer acessar um aplicativo dentro da rede social, ou quer jogar algum joguinho daqueles, ou alguma enquete também pode ser. E aí, para participar disso, do jogo, da enquete, ele tem que formar alguns dados pessoais. Então, isso, muita gente cai nesse tipo de ataque de gerador de nomes. E por fim, os blagging attacks, no qual que não, hoje em dia não é bom, mas existe ainda. O atacante inventa uma história, pode ser por e-mail, por WhatsApp, para tentar convencer uma vítima a passar dados pessoais, pode ser de conhecidos. Então todos vocês já devem ter passado por algum amigo mandou uma mensagem estranha no grupo ou no WhatsApp ou por e-mail, pedindo dinheiro, pedindo, tô precisando de um dinheiro emprestado. E na realidade eu tinha clonado o celular da pessoa, ou tinham descoberto as informações daquela pessoa e fingiram ser aquela pessoa. Então isso aqui acontece ainda bastante. Sequestro, né? Tem várias outras formas de fazer esse tipo de ataque. Então essa aula aqui é um pouquinho mais burocrática, teórica, mais necessária. E agora a gente vai para essa parte aqui da aula, que é a parte do trabalho. Primeiro eu vou mostrar aqui um exemplo do Volatility. Esse é o sistema que a gente vai usar. Na minha última turma de segurança, tiveram alguns alunos que tentaram usar no Windows o Volatility, que dá para instalar também, mas tiveram uma série de problemas, tá? Então eu sugiro usarem a máquina virtual mesmo com o Kali. Quem quiser baixar esse arquivo aqui para fazer esses testes, pegar todo esse meu exemplo aqui e executar na máquina para testar, esse é o link que vocês têm que baixar. Quem quiser fazer isso para teste, antes de ir para o trabalho de fato. E aí no terminal, tem alguns comandos que eu vou mostrar aqui, que não tem relação com o Volatility, como por exemplo, imagestat e o nome da imagem aqui. Então esse VM aqui é um dump de memória, ou seja, alguém pegou uma máquina, fez um dump do estado atual daquela máquina, da memória daquela máquina, e aí eu vou ter os dados brutos nela. Então aqui eu tenho um estado em dados brutos, tenho a quantidade em bytes, o tamanho do setor da memória. Então esse comando aqui vai me dar algumas informações sobre a memória, sobre esse arquivo de dump. Posso fazer o hash desse cara, que nem vocês fizeram agora na última aula, só para verificar que está íntegro o arquivo. E aí finalmente posso usar o volatility. Esse é o comando do programa.
A primeira opção que vocês podem usar é o "-f" para dizer qual é o arquivo que vocês vão fazer essa análise. E o primeiro comando que a gente pode usar é o ImageInfo. Então aqui ele já diz o perfil sugerido, que ele acha que tipo de sistema operacional que essa máquina pertencia, quantidade de processos que eu tenho ali na máquina rodando, a data de onde foi gerado esse cara, no disco onde é que está esse arquivo. Outro comando que vocês podem usar, depois que vocês descobrirem o perfil aqui, sempre já usem isso na hora de usar os próximos comandos. Por quê? Isso aqui restringe na hora de que o Volatility vai analisar a imagem de vocês, e aí vai deixar mais rápido também esse processamento, essa análise do dump. Um dos comandos é o pslist, é como se vocês tivessem feito um pslist na máquina, só que vocês estão analisando só o dump de memória dela. E aí vocês podem ficar de olho, né? E nesse exemplo aqui, o CVC host é um dos processos aqui porque ele tem relação com rede, né? Então pode ser, normalmente tem que descobrir de onde é que veio o ataque, né? Então tudo que tem relação com rede já é uma possível origem. Aqui eu tenho um outro arquivo aqui que é de um leitor de PDF, um reader. Então também pode vir um tipo de ataque que pode acontecer a pessoa baixar um PDF com código malicioso dentro dele. Então pode acontecer esse caso também. Depois eu fiz um PS-tree, que é a mesma ideia do terminal, né, para eu saber qual processo gerou cada um. Isso aqui é mais importante do que PSList, porque aqui eu consigo descobrir, por exemplo, o usuário foi lá e usou o navegador. Então, a partir do navegador é que foi gerado o processo que me deu, por exemplo, o vírus, porque ele acessou algum link que tinha código malicioso ou assim vai. Aqui, esse outro comando com scan, ele lista todas as conexões fechadas naquele exato momento no dump de memória. Então ele vai dizer o IP local, o IP remoto, qual foi feita a conexão, porque normalmente isso aqui foi feito antes de acontecer o ataque, né? Então essas são as conexões que foram fechadas. Aqui eu tenho o PID desse processo, e aí eu posso voltar com esse PID e ver quem que gerou, né? Pelo PID aqui, quem que foi que abriu essa conexão. É uma boa forma de investigar. O Connections, que vai me dizer as conexões abertas, a mesma ideia aqui. Então, vou sempre analisar, pegar e ir anotando quem são os meus IPs remotos, qual processo que gerou isso. Então, aqui era o 1484, que era esse cara aqui, ó. Eu consigo verificar com sockets também, todos os sockets TCP e UDP abertos. E as datas, o que aconteceu. E uma coisa importante, que é verificar com o vírus total aqui, que é um site. Vocês podem acessar ele depois. Vocês podem acessar eles, e o legal desse site aqui, deixa eu abrir ele aqui. Ele permite que vocês submetam uma URL, então eu estou suspeitando que é uma URL tal, um arquivo, ou façam uma pesquisa geral. Essa pesquisa pode ser pelo próprio IP suspeito, que nesse caso aqui é esse que eu estou pesquisando, porque aí isso pode ser identificado nessa base de dados dele aqui do vírus total como um IP malicioso, já foi usado em outros ataques. Aí ele vai dar um indicativo se realmente foi usado em algum ataque antigo, e assim vai. Ele dá uma porcentagem, inclusive, de indicativo de que pode ser um ataque, um IP de uma máquina atacante. Outro comando que vocês podem usar é o ruiz, a partir desse IP que vocês estão suspeitando. Ele vai dar uma série de informações, descobrir qual o país que está hospedado esse IP, e assim vai. E uma coisa que vocês podem fazer é gerar o arquivo de novo. Ou seja, eu estou desconfiando num processo X, né? Então eu posso pegar e tentar gerar o processo a partir do PID dele. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Criei um diretório primeiro, só para eu guardar esses arquivos. Usei o volatility, a memória que eu quero usar, faltou "-f" aqui, né? O perfil que eu estava usando, só para saber qual é o sistema operacional, malfind,
menos P, o número do processo, e o diretório onde vai ser salvo. Então, menos D de diretório, pasta corrente, o nome do diretório que eu acabei de criar, e aí ele vai gerar, a partir desse processo, todos os arquivos e vai jogar esses arquivos dentro dessa pasta. Então, aqui eu estou desconfiando de 2 processos, eu executei os 2 comandos, e ele vai mostrar para mim, dentro ali da memória, o que tinha. Procurem por coisas nesse sentido aqui, ó. Quando tivesse MZ aqui no início aqui no canto direito, é um indicativo, não é uma certeza, mas é um indicativo. Então ele vai mostrar aqui o que aparece aqui em memória para esses processos, né? E tendo esses arquivos de dump gerados dentro da minha pastinha do domain de dump, vocês podem fazer a submissão desses arquivos no vírus total também, e aí ele vai dizer com certeza se tem uma tendência a ser um processo malicioso ou não, que tipo de... Aqui era um trojan. Que tipo de executável que era, quais vezes que eles já foram usados antes, quais são os sistemas operacionais que detectaram esse cara, e assim vai. E aqui tem outros comandos possíveis que vocês podem usar. Esse aqui é para ver o histórico do Internet Explorer, um comando interessante. Fazer hash dump para verificar os hashes dos arquivos, verificar threads, e assim vai. Tem uma série de possibilidades. Lá no Moodle, eu deixei para vocês bom, os slides de hoje, esses dois aqui, mais o do Volatility que eu estou apresentando agora. Esse cara aqui é meio que um resuminho de como usar o Volatility. Ó. Deixa eu abrir aqui. Tem uma série de exemplos ali, básicos, do que ele faz. Foi uns atalhos aqui da Sans, a Sans que fez isso, que é uma organização bem conhecida internacionalmente. Aqui vai ter o link para vocês para o Classroom. Então lá vai ter a definição toda do que vocês têm que fazer. Aqui está trabalho 3, mas na realidade é o 2, né? Mas tudo bem. É que eu reduzi o número de... Então a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar do meu Google Drive o dump, que está nesse link aqui. Vai ser esse arquivo aqui, dump.tar. Vocês vão extrair isso com o comando tar no terminal. Esse é o arquivo que vai estar dentro de memória, o dump de memória. Vocês podem fazer o hash para comparar com o MD5, para verificar se o arquivo não veio corrompido. E aí depois, aqui tem uma descrição básica e as perguntas que vocês têm que responder. Então, o arquivo está aqui também, né, o link. A ideia é que vocês tenham isso como um norte. Quem quiser extrapolar um pouco mais, usar outros comandos, não tem problema nenhum. Mas aqui é para dar meio que guiar vocês o que vocês têm que fazer. Alguém tem alguma questão por enquanto do trabalho? De boa, princípio, tranquilo. Hein? Aqui é bem um trabalho investigativo, né? Vocês vão ter que Sim. quebrar um pouco a cabeça, tentar descobrir. Eu já fiz esse trabalho antes, e às vezes alguém descobre uma coisa, um outro descobre uma outra coisa, é interessante. Bom, é isso então, pessoal. Agora a gente vai começar a usar o Kali mesmo, efetivamente. E o prazo ali tá ali no Classroom, né? Mas o prazo que eu deixei foi até o dia 30. Então, dia 30 até meia-noite, vocês podem submeter lá tranquilamente. E por hoje é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Ah, tá legal. Isso aí tinha que ter um programinha para ler os logs de servidor também. É uma boa. Facilitava a vida, viu? E assim, ó, tentem pesquisar sobre os comandos do Volatility, né? No site do Volatility, deixa eu achar aqui o site oficial deles. Volatility. Eu mesmo posso não ter usado todos os comandos, pode ter algum comando que seja mais útil até, né, dos que eu usei, e às vezes dei a resposta antes para vocês. Mas esse é o site oficial do Volatility, tá? E que nem eu falei para vocês, tentem usar no Kali. Eu acho que ele dá menos problema, assim. Deixa eu abrir a máquina virtual aqui só para tirar. É que talvez eu já instalei, né?
Que eu me lembro, ele já vem por padrão no Kali, tá? Não tá. Na Mas máquina virtual que a gente baixou recentemente não tá. Eu até tô vendo agora aqui como é que faz para instalar ele. tá, então deixa eu ver aqui. Bom, eu mando no grupo também, no WhatsApp ali. Eu tentei com uma PTGet ali, não rolou. Acho que tem que baixar e instalar ele. É que tem a possibilidade do GitHub, né? Ele tem o link, o código aberto lá no GitHub. Mas eu vou dar uma olhada ali, eu mando para vocês no grupo também depois. Um passo a passo aí. Vou testar na minha máquina virtual, que eu já tenho instalado, mas eu removo ele e instalo de novo também. É isso então, pessoal. Mãos à obra agora, então. Beleza. Beleza. Beleza aí, boa noite, pessoal. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu.